a gente sabia, tinha consciência de que nós estávamos fazendo um laboratório. O laboratório tem um custo e tem um prazo muito curto, porque depois que você vai para a difusão geral, não reúne nunca aquelas condições ideais de um laboratório. Você tem aí um grupo de estudantes disponível 2 meses a tempo integral, gratuito, entende? Podendo conversar, discutir, refazer. Paulo Freire não tinha ainda o primeiro livro escrito, que foi Educação Prática da Liberdade. Tinha teorias, tinha proposta, tinha uma revista. Mas algumas das hipóteses não se confirmaram na prática. E Paulo, sendo um homem aberto, humilde, a gente dizia: professor Paulo, não deu certo isso não. Ele ria e dizia: mas por quê? Como? Aí dizia: então vamos modificar a teoria. E então, na hora, nascia uma forma de substituir um pressuposto teórico. Entendeu? Ora, isso é muito raro. Marcos Guerra, nascido em Natal, nasci em 41, vida normal de estudante de primário, secundarista. Entrei na faculdade de Direito depois que terminei o serviço militar obrigatório, que foi em 60, e trabalhava como jornalista na Rádio Rural, depois no jornal A Ordem, a partir de 1957. Na faculdade de Direito, no segundo ano, por mobilização, consciência política, passei a ter uma militância, além da acadêmica, uma militância política dentro da universidade. Naquele período, a UNE, e em consequência a União Estadual dos Estudantes, tínhamos uma consciência muito nítida do privilégio que era ser estudante universitário. Nós éramos 1% da população brasileira dentro da universidade, gratuita e de qualidade. E a UNE chamou a população universitária brasileira para devolver à população uma parte daquele privilégio. Chamou para atividades de um Centro Popular de Cultura, estava nascendo o Cinema Novo, uma boa renovação musical, chamou para atividade de educação, de alfabetização, chamou para ir aos bairros, pessoal de medicina, pessoal de saúde, pessoal de farmácia, pessoal de odonto, pessoal de arquitetura, pessoal de direito. Na Faculdade de Direito se criou a primeira assistência judiciária gratuita para a população pobre, na Faculdade de Direito onde eu estudei, meu pai era diretor, e ao mesmo tempo se descobriu que com isso era uma prática para os estudantes. Então eu faço parte dessa geração, que é a geração que estava na universidade entre 60 e 65, quando estava acontecendo o quê? Cuba, a Revolução de Fidel, estava acontecendo o Muro de Berlim, estava acontecendo a crise dos mísseis, estava acontecendo guerra do Vietnã, guerra da Coreia. Então, um mundo muito tumultuado. O Jango, como vice-presidente, devendo ocupar o lugar que lhe cabia com a renúncia de Jânio, e havia, então, uma efervescência política muito grande. Sindicatos em luta e a população muito mobilizada. É nesse caldo de cultura, entende, que existia um apelo da UNE e um apelo das igrejas, um apelo de partidos políticos para que os estudantes fôssemos à rua comprometidos com as mudanças. Não é assim de graça, nem por alguma coisa assim de inspiração divina, entende? Que nós nos comprometemos com esse tipo de trabalho. Eu acho que é muito importante esse contexto. E no Rio Grande do Norte, em particular, em 57, a Igreja Católica, através do Movimento de Natal, Dom Eugênio Salles, que depois foi cardeal em Bahia e no Rio de Janeiro, criou o MEB, Movimento de Educação de Base, pela Rádio Rural. Quem trabalhava? Estudantes universitários.
o grosso de quem trabalhava eram os estudantes universitários. A prefeitura, em 1960, a Prefeitura de Natal criou uma grande campanha de pé no chão também se aprende a ler, também para fazer alfabetização nos bairros. O governo do Rio Grande do Norte, o secretário de Educação, Calazans Fernandes, jornalista até, tinha também procurado Paulo Freire, juntamente com o deputado federal Odilon Ribeiro Coutinho, para tentar interessar Paulo em vir para o Rio Grande do Norte, num governo que começava, o governo Aloysio Alves, que é um governo inovador, um governo que trouxe a energia de Paulo Afonso para o Rio Grande do Norte, e uma série de outras inovações. E esse governo estava começando a conversar, olha bem, 62, estava começando, 61, começando a conversar com o Kennedy para ver se pegava para o Rio Grande do Norte financiamentos da Aliança para o Progresso. E foi juntando as coisas. Quando o governo pediu a Paulo Freire, você topa trabalhar com a gente? Paulo disse, topo, com uma condição, que o trabalho seja com os estudantes, que eu tenha, ele escreveu isso, 5 condições, aliás, que seja com os estudantes, que eu tenha plena independência pedagógica e política, que não haja sequer visitas formais para não atrapalhar, e que a direção seja entregue a Marcos Guerra. Meu projeto de vida era outro. Estudante de Direito era me formar, trabalhar com o papai como advogado, etc. Mas não tinha como dizer não. O governador conversou, aceitou, e eu terminei aceitando. Então, em 62, outubro, novembro, a gente começou a montar a operação. Em dezembro de 62, chamamos a equipe de Paulo Freire, que trabalhava na Universidade do Recife. Ele tinha criado o Serviço de Extensão Cultural na Universidade de Recife. A equipe veio para cá e formou um grupo de 30 estudantes universitários que a UNE conseguimos mobilizar para irmos passar 3 meses, os primeiros 3 meses de 63, em Angicos. Calazans, Aloysio e eu sabíamos que não era fácil. A alfabetização incomodaria. Dom Eugênio, inclusive, escreveu, nesse período, como que o MEB, o Movimento de Educação de Base, encontrou dificuldades para a luta com os sindicatos rurais, para a alfabetização pelo rádio, e para a história do eleitor. Porque quem estava no poder não estava interessado em compartilhar poder. Sequer poder político, não estou falando só de dinheiro, não. Entende? Indo muito rapidamente, em Angicos, quando terminou o curso das 40 horas, 300 novos eleitores se inscreveram como eleitor num colégio que só tinha 800 pessoas. Então, desequilibra o curral eleitoral de qualquer um. Compreende? A Luísa tinha consciência. E a Luísa disse, eu só tenho condições morais de propor e de impor isso em outros municípios se no meu município eu fizer. Essa é uma das primeiras, é a formação dos monitores na Faculdade de Direito da UFRN, na Ribeira. Aqui nós temos o secretário de Educação, Calazans Fernandes, que era jornalista, Paulo Freire, 62, e alguns de nós. Éramos uns 30 aqui dentro. Aqui nós temos algumas fotos dos seminários em Angicos. Em Angicos nós nos reunimos todos os dias pela manhã, entende? Algumas vezes com Paulo Freire. Aqui está o Paulo Pacheco, que era da equipe de lá. Aqui um colega advogado, José Ribamar, Valquíria, advogada também, eu, advogado hoje, né? Eu, estudante de Direito, Carlos Lira, jornalista, colegas, Paulo, com o Ribamar, aqui eu e Paulo,
Eu sempre anotando. Pedro Neves, advogado também, nós dois. São fotos diferentes do seminário. Um círculo de cultura normal, professora Valquíria, vocês vão ver. Um outro círculo de cultura. Preste atenção como atrair a curiosidade da população. E nós não proibimos. Compreende? Em geral, no terceiro dia, havia uma demanda de novas inscrições. É o contrário da evasão escolar, é a invasão escolar, quando dá certo. Talvez tinha olheiro também, normal. Compreende? É contraditório a relação de forças lá nos Estados Unidos. Entende? O presidente Kennedy, que sem nenhuma dúvida, pela história pessoal dele, que participou da Segunda Guerra, pela história pessoal, que é uma geração que viu o Plano Marshall, uma tentativa de ajudar financeiramente a Europa, para que a Europa não caia sob a obediência marxista, né, pelo menos soviética. É natural que os Estados Unidos, um grupo do Kennedy, um pedaço da cabeça dele, fosse naturalmente anticomunista no sentido de impedir que Cuba se alastre pela América Latina. Mas acontece que o Kennedy era um democrata. Que o Juscelino Kubitschek tinha insistido um pouco antes para que se crie uma operação pan-americana. E dizendo, façam com a América Latina o que vocês fizeram na Europa. Ajudem a modernização. Então, setores contraditórios, acontece em qualquer governo, acontece em qualquer democracia, setores contraditórios diziam é preciso modificar a estrutura fundiária da América Latina, é preciso contribuir financeiramente para que se modifiquem as condições de acesso à saúde, para acabar com o analfabetismo, para melhorar as condições de moradia e para melhorar a empregabilidade. Isso faz parte dos textos iniciais da Aliança para o Progresso. Contraditório o que é que não é contraditório? Então existem dois grupos, seguramente, um grupo do Departamento de Estado, certo? O grupo do Departamento de Estado, Ministério das Relações Exteriores, mais progressistas, mais sensibilizado pelos democratas, e um grupo do Pentágono, do Departamento de Defesa, esse grupo em plena paranoia da Guerra Fria. Certo? Nós tínhamos consciência dessa contradição. Mas essa contradição não era escondida aqui no Rio Grande do Norte. Mais ainda, na minha pele, eu tinha sido eleito com sucesso para a presidência da União Estadual dos Estudantes. E tinha aceito esse convite. A UNE me disse, e colegas aqui da diretoria, você não pode ficar nas duas coisas. Você tem que sair do programa com o Paulo Freire, de metralhadora na mão, denunciando o Paulo como vendido ao imperialismo. Eu fui a um Conselho Nacional da UNE em Vitória, em 62, no qual isso foi deliberado voto a voto, e me demiti da UE. Assumiu o vice-presidente, um colega de medicina, Vivaldo, porque na minha humilde visão na época, uma visão estratégica, me considero privilegiado com aquela idade de ter tido essa lucidez, entendi que historicamente era mais importante ocupar aquele espaço e nas conversas com Paulo e com os amigos, então, do grupo de Arraes, do grupo de Djalma Maranhão, respeitosamente divergimos e praticamente para fechar a questão, Paulo Freire
disse: eu não tenho medo da aliança, ela que tenha medo de mim. Isso é uma frase assim muito importante, significativa, de uma enorme visão estratégica. Entende? E então nós exigimos independência de conteúdos políticos, de metodologia. Claro que com a nossa idade, um dia o grupo lá do embaixador Lincoln Gordon veio visitar a atividade. Naquele dia, nenhum círculo abriu, visitaram salas vazias, não puderam filmar nem fotografar nada. Não significa que em outros momentos não pudessem ter fotografado pelas janelas ou gravado. Não há dificuldade, não era uma atividade nem clandestina e nem subversiva. Então, respondi assim sobre o Paulo Freire. O Paulo Freire, para a gente, foi um exemplo, foi um grande companheiro, foi um grande professor, foi um homem humilde que nos ensinou a ser melhores, entende? E, inclusive, nos ensinou o que é a atitude pedagógica efetiva.